Paz do Senhor seja com todos. Quero falar aqui sobre uma Bíblia, e essa Bíblia é a Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Na verdade, é a única Bíblia de estudo que eu uso, de verdade. Eu tenho, na verdade, 3 Bíblias de estudo apenas. Tenho a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, tenho a Bíblia de Estudo Arqueológica e tenho a Bíblia King James atualizada, que é considerada uma Bíblia de estudo porque ela vem com as notas de rodapé. O que faz essa Bíblia de estudo ser diferente e ser a mais usada por mim é justamente porque ela é uma Bíblia diferente, que não tem igual a nenhuma outra. É a única Bíblia exegética, certo? É uma Bíblia que eu tenho desde 2011, então eu creio que eu tenho propriedade para falar sobre ela. Por que ela está com essa capa? Porque simplesmente, a capa mesmo que veio dela descascou toda. Então, eu não vou só falar coisa boa, eu vou ser bem realista. As capas produzidas de Bíblia de Estudo da CPAD são péssimas. Sinto muita sinceridade. Talvez de 2011 para cá talvez melhoraram, mas quando eu comprei, péssima mesmo, descasca toda, certo? Fica horrível. Aí eu tive que botar essa capa aqui de couro para amenizar, certo? Então, essa aqui é a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, que vem com hebraico e grego. Que é isso? Era uma Bíblia exegética, vem com estudos bíblicos, bem poucos, nas margens de rodapé. Eu não considero ela homilética, embora ela venha dizendo que ela é homilética. Ela vem com a Almeida Revista e Corrigida da 4ª edição. Portanto, nós não vamos falar aqui sobre essa nova edição, que é a 4ª edição 2009 da Revista e Corrigida. Então, ela vem com um dicionário Strong, só que anotado pela AMG Publishers. Se você quiser saber sobre essa Bíblia em inglês, ela é a Keyword Bible, Keyword Bible, palavra-chave, Bíblia, palavra-chave. Então, ela vem com um dicionário Strong, anotado pela AMG. O dicionário hebraico, do Antigo Testamento de James Strong, anotado pela AMG. Aí ela vem com a transliteração do alfabeto hebraico, lógico, Antigo Testamento. Ela vem com a transliteração, a descrição, a palavra, a letra hebraica, a transliteração e a prolação, certo? Não também compete a mim explicar isso aqui, certo? Então, esse dicionário, para alguns já disseram que ele é inferior do que o Strong tradicional. Eu vou mostrar para vocês por que eu julgo ele ser superior ao Strong tradicional, certo? Ela vem com símbolos especiais que é bom esclarecer, porque muita gente pode pegar essa Bíblia e simplesmente ir atrás do significado e não saber achar realmente o significado, porque nem sempre o primeiro termo que vem com a numeração é o significado. Existe o significado literal, certo, de palavras, e existem os significados, simultâneos, que são aqueles significados que dependem do contexto. Então, portanto, quando vocês encontrarem 2 pontos e um travessão, o que isso significa? Esses 2 pontos, esse travessão, eles são usados dentro de cada verbete para assinalar o fim dos comentários sobre a sintaxe, e o significado da palavra sob consideração, e assinalar o início da lista de palavras usadas nas versões. Que versões são essas? A King James, King James fiel, e nem sempre, mas vem também com a revista corrigida, corrigida fiel e a revista atualizada, para traduzir essa palavra hebraica, considerada, certo?
Quando vier palavras entre parênteses, o que isso significa? Isso significa que está indicando unicamente nas traduções citadas das versões, ou seja, só tem nas versões King James, na revista corrigida, na corrigida fiel e na revista atualizada. Uma palavra ou sílaba fornecida em conexão com a palavra principal que a precede ou sucede. Quando vier o símbolo de mais, né? Eu vou mostrar aqui uma palavra aqui, número 6 do dicionário hebraico. Você vai observar que vem aqui, ó, o mais, vai vir um vezes, né, o sinal de vezes, ou um X, né? E aqui, ó, os dois pontos e o travessão que nós falamos, certo? Então, a partir daqui são palavras, né, já de tradução, certo? Geralmente, o que vem aqui, ó, em primeiro, ó, raiz primitiva, provavelmente vagar, isto é, perder-se. Isso aqui é o significado literal, certo? Sempre o primeiro significado ele é literal. Aí ele dá, consequentemente, pode também indicar, é como se fosse assim, consequentemente, também pode indicar perecer, né? Que é causativo de destruir, certo? Então, quando vier o símbolo de mais, o símbolo de adição, isso indica uma tradução encontrada nas versões subsequentes, que estão aqui entre parênteses, né? Que nós já falamos. De uma ou mais palavras hebraicas em conexão com aquela sob consideração. Quando vier o sinal de vezes, é o símbolo de multiplicação, ela indica uma tradução encontrada numa versão subsequente a essas, que resulta de uma expressão idiomática peculiar ao hebraico. Certo? Isso é o dicionário aqui, né, de Strong. Temos aqui o dicionário do Novo Testamento, que se tornou o foco principal dessa Bíblia, né, pela seguinte forma: ele vem com as notações gramaticais, ele vem com essa tabela, vem com uma tabela também separada em cores, certo? Essa tabela aqui, ela tem os códigos morfológicos. Códigos morfológicos esses que só tem nessa Bíblia, certo? Eu não conheço outro material que tem os códigos morfológicos. Esses códigos morfológicos vão estar nos textos do Novo Testamento apenas e vão levar você a uma numeração gramatical que vem nas notas gramaticais que você encontra aqui. Minhas considerações sobre essa Bíblia, que eu acharia que deveria ser, né, o dicionário de Strong ser separado dela, ela tivesse uma opção em capa dura, com o dicionário, a Bíblia com a numeração de Strong completa, com todas as palavras numeradas de forma adequada, certo? Que nós não temos em português. Se a editora fizesse isso com uma encarnação brochura somente para o texto bíblico com as numerações de Strong e um outro volume somente com o dicionário anotado, que aí ia ser facilitar demais, certo? A questão de manuseio, certo? A questão do manuseio dessa Bíblia aqui. É uma sugestão minha, certo? E porque nós não temos nenhuma versão realmente confiável em português, embora que exista ao meio da revista atualizada, rolando pela internet com o número de Strong, mas ela está cheia de falhas de numeração de Strong, certo? Então, seria bom tivéssemos mesmo assim uma Bíblia, uma versão com a numeração de Strong. Então, por que eu vou considerar esse dicionário de Strong melhor do que o anterior? Eu vou pegar um texto aqui, bem conhecido, somente para fazer o teste, para mostrar aqui para vocês uma coisa. É o texto de 1 João, capítulo 15. Certo? Capítulo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, né, o amor do Pai não está nele. Primeira coisa que você observa, tem o código gramatical, né? Prim, né? Vamos dizer assim, prim, em vez de dizer PRM, certo? Prim.
Você vai encontrar esse código lá no Novo Testamento, certo? Você vai procurar aqui o código no Novo Testamento, prim. Ele está dizendo o quê? Que ele é presente imperativo. A numeração dele nas notações gramaticais é 37. Aí você procura aqui a numeração 37. 37. O presente do imperativo. Aí ele vai dizer o quê? É uma ordem para fazer alguma coisa no futuro e envolve uma ação continuada ou repetida. Quando está no negativo, como é o caso lá, e proíbe uma ação, novamente traz algo consigo a implicação de interromper uma ação que está ocorrendo sobre o oposto disto, né? Sobre o oposto disto, veja o aoristo subjuntivo usado como imperativo no termo 8, certo? Então o que ele está me dizendo aqui com essa anotação gramatical? Ele diz, olha, vocês estão amando o mundo e vocês devem parar com isso agora. Simples, né? Porque lá a palavra ameis está negativada. Não ameis. Não ameis. Então ele está proibindo uma ação, né, que está acontecendo e que deve ser interrompida. Isto é notação gramatical, certo? Então, voltando lá, a gente vai ver um termo para vocês verem por que esse dicionário ele é superior ao dicionário comum de Strong. A minha Bíblia aqui já tá velhinha, viu? Já foi bem usada. Ainda vai ser mais usada ainda. Estou até pensando em comprar uma nova, quem sabe, ou talvez eu ganhe uma de presente por aí, né? Então, não ameis o mundo. Mundo. A palavra mundo, eu vou pegar agora aqui a numeração dela de Strong. A numeração grega, 2889. Por que não tem o Gzinho aqui, como vem na Bíblia The Word? Porque, irmão, está no Novo Testamento, é grego, né? Lógico, é óbvio, né? Então, 2889. 2889, a gente vai buscar o termo grego, certo? 2889, você vai procurar por aqui, ó, em cima, certo? Quando estiver próximo, você para, como aqui, ó, 2889. Lá em cima está 2880. Então quer dizer que está nessa folha, 2889, né? A palavra grega é cosmos, certo? Cosmos, provavelmente da base de 2865. Aí o que ele está dizendo aqui? Que é arranjo ou disposição em ordem, isto é, decoração. Isso aqui é literal isso aqui. Mas, consequentemente, o mundo, em um sentido amplo ou limitado, incluindo seu habitante. Esse habitante em sentido literal ou figurado, que é no sentido moral. Então nós encontramos traduções como adornar e mundo, certo? Só que aí ele vai te dar, né? Aqui já é a anotação comentada da AMG, né? As possíveis traduções, né? Possíveis significados. Então, o significado provavelmente de cômio, né? Cômio, cuidar, tomar conta de, ordem, disposição e arranjo regular. Aí tem a ordem do universo do mundo. Aí ele vai dizer que isso pode significar o universo, os céus e a terra, só que não é o caso ali. Vai poder significar a terra, este mundo inferior, como a morada do homem. Só que observe que ele dá esses significados paralelos, né, e dá, né, os versículos bíblicos para serem comparados. Coisas estas que o dicionário normal de Strong não faz. Então ele está contextualizando a palavra grega dentro da Bíblia, coisa que o dicionário Strong normal não vai fazer, certo? Então você observa o seguinte:
que ele está falando, você vai ver a letra A, você vai ver a letra B, e você vai dizer, realmente não tem nada a ver com o texto, certo? Não tem nada a ver com o texto. Mas você vai na letra C e você vai encontrar o seguinte: na maneira de falar dos judeus, o mundo atual, a ordem atual das coisas, em oposição ao reino de Cristo, e consequentemente sempre com a ideia de transitoriedade, falta de importância e mal, tanto físico como moral, e sede de preocupações, tentações, desejos irregulares. Então, de modo geral, né, tem esses textos aqui que têm esse significado de forma geral. Especificamente, a riqueza e os prazeres deste mundo, os bens desta vida. Tudo bem. Também é usado como metonímia, uma figura de linguagem para os homens deste mundo, em oposição aos que buscam o reino de Deus, né? Estes homens, eles estão sujeitos a Satanás, o príncipe deste mundo, e ele traz as referências aqui. Então, mundo está falando sobre a humanidade caída, certo? Está falando sobre os habitantes deste mundo na forma figurada, ou seja, no sentido moral. O mundo em seu sentido moral. O mundo em oposição a Deus. O mundo alienado de Deus, certo? Então, o significado de mundo ali, não ame a maneira como este mundo vive, né? A maneira moral que este mundo tem, você não deve continuar a amar, certo? Então, ele vai te dar esses significados contextualizados, certo? Diferente do dicionário de Strong normal. Aí ele vai te dar as derivações, palavras gregas que esta palavra deriva, certo? Coisa que o dicionário também normal de Strong não vai te dar. E vai te dar os sinônimos, né? Lógico, ele não vai fazer isso em todas as palavras, mas nas palavras principais ele vai fazer. Então, se você tem essa Bíblia e você compra aí um dicionário Vini, né, vai te ajudar e muito a entender as palavras gregas. Eu não sou especialista em grego, eu nunca estudei grego, mas a gente consegue tirar o significado justamente porque esse dicionário ele vem contextualizado, diferente do outro dicionário, que vem lá a lista de palavras que são possíveis significados para aquela palavra e que não está contextualizado e que dá e corre-se o risco de você dar um significado errado para a palavra, justamente porque não está contextualizado. Isso eu estou falando aquilo que eu já tenho entendido, do que eu tenho estudado sobre a Bíblia Estudo Palavra-Chave. Então você tem que sempre procurar. Uma outra coisa importante é que se você quer saber assim de imediato qual é o significado real mesmo da palavra, visto que tem N significados dentro de um mesmo termo, é você buscar o seu versículo bíblico que você está estudando aqui, nas anotações da MG. Você encontrando esse versículo, lógico, o significado é esse, certo? Então, o que eu estou querendo com isso? É mostrar a importância desta Bíblia para o estudante da Bíblia, né? Creio que muitos já conhecem o valor dela, e mostrar que esse dicionário, ao ver deste humilde irmão aqui que vos fala, que não tem, vamos dizer assim, estudo na cátedra teológica, mas que tem buscado estudar a Bíblia durante todos os anos que passou, né, para informar os irmãos que este, ao meu ver, é o melhor dicionário de Strong na língua portuguesa, certo? A CPAD, ela acertou em cheio ao trazer esta Bíblia, é tanto que quando ela foi lançada, eu logo quis ela, foi um presente da minha mãe, então eu logo quis ela para ser a minha ferramenta principal de estudo e tem sido ela ao longo da minha vida, né? As minhas pregações estão sempre pautadas nela e foi um auxílio demais. E eu já tinha o dicionário Vini, então foi uma mão na roda, como se diz, né? Então espero estar contribuindo aí para esclarecer alguns detalhes sobre esta maravilhosa ferramenta de estudo
Essa é a Bíblia que todo exegeta tem que ter, né? Obrigatoriamente todo exegeta tem que ter esta Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe a todos no seu amor, desde agora e para todos sempre. Amém.